da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade, e ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela, ele disse: não chores. Digam comigo, não chores. Não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Amém? Amém. Parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou O seu povo. E Deus visitou o seu povo. Pode sentar? Aleluia. Isso, senta aí e bate palma para Jesus. Palma da glória. Como eu disse, a palavra e a Bíblia é um livro não somente para ser lido, mas para meditado e examinado, porque a palavra do Senhor, ela se renova a todo dia, a toda hora. Amém? Amém. O senhor pode ler essa narrativa bíblica, a qual eu acabei de ler agora. Daqui meia hora, daqui 10 minutos, o Senhor vai ler a mesma narrativa bíblica e Deus vai lhe revelar coisas extraordinárias. Aleluia. Deus vai falar de um tom diferente com a senhora, porque ela não envelhece. Amém? Ela é a palavra do eterno Deus. Aleluia. Como ela é a palavra do eterno Deus, então ele vela para cumprir a sua santa palavra. É a palavra que não tem erro, é inerrante, é infalível, é imutável, palavra do Senhor Jeová. Aqui na Sagrada Escritura, a qual nós acabamos de ler, o Dr. Lucas, ele tem um certo cuidado para narrar esse acontecimento sobre o que aconteceu lá na cidade de Naim, sobre a morte, o falecimento do filho único de uma viúva moradora da cidade de Naim. Jesus, ele estava, pastores, irmãos, senhoras, eles estavam lá, Jesus estava com seus discípulos lá em Cafarnaum. Capítulo 7 de Lucas vai narrar que Jesus estava fazendo a obra em Cafarnaum, uma grande metrópole, uma mega cidade, um centro político, um centro religioso e um centro financeiro. Foi o palco de grande milagre da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que operou na cidade grande de Cafarnaum. Amém? Lá foi quando o centurião de Cafarnaum mandou os anciões procurar Jesus e falar assim: diga ao mestre que o meu servo está enfermo, maribundo, à beira da morte. Diga a ele, dá uma passada em minha casa e orar em favor do meu servo. Lá estava indo Jesus em direção à casa do centurião de Cafarnaum. Mas na medida que eles estavam indo, e Jesus estava indo na casa do centurião de Cafarnaum, ele mandou outros servos dizer a Cristo: mestre, não precisa ter o trabalho de vir até a minha casa. Aleluia. Amém? Porque eu sou homem de autoridade que mando. Fica, ele fica. Vai, ele vai. Diga somente uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus deu um passo para trás, olhou aqueles rapazes e disse: ora, ora, nunca vi tanta fé assim
Nunca vi tanta fé dessa maneira. Amém? E logo os servos do centurião de Cafarnaum, voltando para a sua casa, encontraram um servo curado, levantado, sarado e glorificado. Diga graças ao nome do Senhor. E logo assentou o mestre, o nosso Senhor Jesus, aí a cidade de Naim. Porque Cristo Jesus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Amém? Ele colocou no coração de se deslocar da cidade de Cafarnaum e ir em direção à cidade de Naim. Para Mestre Jesus, para o nosso Senhor e Salvador Jesus, sair de Cafarnaum e ir para a cidade de Naim, ele precisava passar pelas cercanias de Nazaré. Passar por Nazaré, depois passar por uma cidade chamada Endor, e depois chegar até a cidade de Naim. Quem crê e acredita que Deus tem um milagre para a sua vida essa noite? Graças a Deus, aleluia. Chacoalhe a mão, diga graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa cidade de Endor, ela ficava, escute, não julgue essa palavra, essa mensagem precipitadamente, sem antes escutar na íntegra o que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Tenho convicção em meu coração que essa noite Deus tem algo maravilhoso para realizar na vida dos irmãos aqui presentes. Amém? Eu já frisei no começo da mensagem que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Deus deu essa palavra essa noite, é porque Deus quer falar com alguém essa noite. E se Deus tem que falar, eu quero que fale comigo. Quem quer? Quem quer que Deus fale com você? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A cidade de Endor, escute. A cidade de Endor, já o senhor vai entender. Essa cidade ficava na fronteira da cidade de Naim. Para Jesus sair de Cafarnaum, passava pela cidade de Nazaré, passava pela cidade de Endor e passava para entrar dentro da cidade de Naim. Porque ele sabia, ele sabe e ele conhece todas as coisas. Amém? Mas o que vem a ser essa cidade de Endor que está na Bíblia? A cidade de Endor significa, na palavra hebraica, do original hebraico, fonte de dor. Diga comigo, Endor. Endor. Fonte de dor. Ela ficava entre cidade de Naim, Endor e cidade de Nazaré. Jesus nasceu em Belém de Judá. E Jesus cresceu em Nazaré. Por isso que a palavra chama Jesus de Nazaré. Ele cresceu nessa cidade, do lado da cidade de Endor, que fazia fronteira com a cidade de Naim. E o que aconteceu na cidade de Endor? A cidade de Endor foi palco de grande acontecimento nos termos bíblicos. Foi na cidade de Endor, pastores, que o rei Saul, o primeiro monarca de Israel, quando o profeta Samuel já tinha partido com o Senhor, Deus já havia chamado o profeta Samuel. Então o rei Saul ficou desesperado. O rei Saul já não tinha mais revelação, já não tinha mais visão, já não tinha mais profecia, já não tinha mais como consultar ao Senhor, porque o primeiro monarca de Israel tinha abandonado os preceitos e mandamentos do nosso Deus Todo-Poderoso. Então alguém, o seu súdito, falaram que na cidade de Endor tinha uma médium, que ele poderia consultar os mortos. Então o rei, totalmente perturbado, se vestiu de uma veste diferente e foi para a cidade de Endor. Saiu de Jerusalém e pegou o seu súdito e foi consultar uma médium, uma espírita que moravam
na cidade de Endor. E ali ele pecou cada vez mais diante de nosso Deus. Amém? Foi ali na cidade de Endor. A cidade de Endor, volto a frisar, repetir e fortalecer, porque a cidade de Endor, na raiz hebraica, significa fonte de dor. Era a mesma cidade que fazia divisão costeira, limite ao lado da cidade de Naim. A cidade de Endor teve muitas relevância no Velho Testamento. Foi nessa cidade, olhai para mim, foi nessa cidade que o salmista, filhos de Asaf, no Salmo de número 83, eles pedem um socorro, um livramento, uma ajuda para o Deus, Criador dos céus e da terra. Está com a Bíblia aí? Diga graças a Deus. Dê um pulinho lá rapidinho. Salmo de número 83. E de versículo 9 e de versículo 10. Salmos de filhos de Asaf. Pastor, mas não, eu pensei que todos os salmos foram escritos por Davi. Não. Amém? Salmos que foi escrito pelos filhos de Asaf, número 82, de versículo 9 e de versículo 10, diz assim: faz-lhe como fizeste a Midian, e como as... Quem achou, diga amém? Amém. Salmo 83, versículo 9 e 10. Faz-lhe como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os que precederam em Endor, ou seja, os que pereceram em Endor. Essa cidade, Endor, que fazia divisão com a cidade de Naim. Os filhos de Asaf, Rafael, pedindo para o Deus da glória, o Pai eterno, fazer justiça, socorrer, livrar eles, como fez com Midian, como fez com o general Cícera, e como fez com o rei de Canaã, o rei que está escrito aqui, Jabim, rei de Canaã. Faz, Senhor. O que aconteceu com eles? Eles pereceram na ribeira de Quizon. Os que pereceram em Endor tornaram-se adubo para a terra. Aleluia. Levante a mão. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Deixa eu lhe falar o acontecimento desse salmo de número 83. O que os filhos, evangelista Tanael, diaconisa Ângela, o que os filhos de Asaf estavam querendo dizer com esse salmo, pastores? Ele estava querendo dizer, frisando e chamando a atenção de Deus. Senhor, faz-nos socorro, justiça, livramento, como fizeste com os midianitas, como fizeste com o general Cícera, como fizeste com o rei Jabim, rei de Canaã, que pereceram lá na ribeira de Quizon, nos cercanias, nas terras da cidade de Endor. O que aconteceu? Aconteceu que no tempos dos juízes, lá no Velho Testamento, no tempos dos juízes, quando os juízes legislavam o povo de Israel, Deus levantou uma mulher chamada Débora. Aleluia. E esta mulher chamada Débora, ela era profetisa. Ela não era só profetisa, ela legislou, julgou Israel durante tempo. Ela não era só uma juíza em Israel, ela também era uma guerreira. Deus levantou no livro de Juízes, capítulo 4, uma mulher como profetisa, quebrando o protocolo das nações e tradições judaicas, que até então só eram profetas que haviam se levantado diante da nação de Israel. Mas como Deus é Deus que quebra protocolo e faz coisas diferentes, Ele faz como Ele quer.
Ele usa quem Ele quer. Ele faz da maneira quem Ele quer. E quantos creem que Deus não está amarrado, preso em protocolo, e é Deus que opera de forma que Ele quer? Levante a mão, diga glória a Deus. Levante a mão, diga graças a Deus. Eu acredito que tem bênçãos para nós essa noite. Porque Deus não está limitado, preso, amarrado e dentro de uma caixinha de fósforo. Débora foi a quarta juíza que Deus levantou para profetizar para a nação caída de Israel. Nessa época, Israel estava 20 anos escorraçado, amarrado, preso, escravo nas mãos do rei Jabim, nas mãos do rei de Canaã. Estavam sofrendo debaixo do jugo do general Cícera. Amém? A palavra general Cícera vem de uma origem chamada ordem de combate. A palavra Cícera era um general que escravizava, tirando. Ele era tirano, ele era terrível, ele era sanguinário, e ele caminhava com 900 carros de ferro e judiava, amarrava, escravizava, açoitava o povo de Israel. Quem está entendendo até aqui, levante a mão, diga glória a Deus. Então, como o povo estava sendo açoitado, escravizado, amarrado nas mãos do general Cícera, que na tradução significa ordem de combate, o povo orou, evangelista. O povo orou desesperadamente. Deus, dai-nos socorro. Deus, ajuda-nos. São 20 anos, papai, sendo escravo desse povo. O general Cícera, ele é um tirano, sanguinário. Nós não podemos plantar nada. Nós não prosperamos. Nós não temos sonho, nem projeto. Então foi aí, nesse cenário de dificuldade, que Deus levanta uma mulher. Amém? Quem crê que Deus usa as mulheres aqui, levante a mão. Mas o que o Senhor está pregando está na Bíblia. Está na Bíblia, Juízes capítulo 4. Aleluia. E aí a história. Amém? E a profetisa levantou e profetizou. Aleluia. Que Deus ia livrar o povo de Israel das mãos da sua escravidão. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Graças a Deus. E falou ao homem. Estou terminando essa parte da introdução. Já já eu volto para a cidade de Naim. Quem está entendendo, diga amém. Mas é necessário entender. Já já, aleluias, eu volto para o tema lido. Pastor fugiu totalmente. Não. Eu não estou mais em condições de fugir do termo. Amém? Quando eu era novo, ainda tinha chance de errar. Mas já depois de 20 anos pregando, já não me dá mais o direito de fugir do tema da mensagem. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então o que acontece, irmão? Deus usa essa mulher e profetiza. Baraque. Esse homem chamado Baraque vai levantar 10 mil homens e vai contra o general Cícera e vai livrar o povo de Israel. Baraque olhou, estralou os olhos e não botou fé na profecia de uma mulher. Quando Deus levanta uma mulher, deve ser da carne. Se fosse um varão, se fosse um pastor, se fosse um evangelista, se fosse um reverendo, eu botava fé. Mas essa irmã vem profetizando diante de mim, entregando profecia, eu não vou botar muita fé. Foi isso que aconteceu com Baraque. Deus falou com Débora que Baraque, pela mão de Baraque, Deus ia livrar o povo de Israel. E sabe que Baraque olhou para a profetisa Débora e disse: tá bom, irmão Débora, Deus vai livrar me usando? Sim, Senhor. Então vem comigo. Aleluia. Ora, irmão. Mulher não ia para o campo de batalha. Aleluia. Mulher ficava em casa, na tenda, cuidando dos filhos. Débora, aleluia, era uma profetisa, uma legisladora. Agora Débora olhou para ele: tá bom, você está me convidando para ir para o campo de batalha contra o general Cícera, que significa ordem de combate. Esse homem é sanguinário,
é cruel, é terrível, e 20 anos escraviza Israel. Israel ora para Deus levantar, e Deus levanta uma mulher, e vocês não botam fé? Diga amém, Jesus. Às vezes a pessoa, irmã Catarina, está orando, está clamando, está buscando, está sofrendo, e pede para Deus falar, para Deus usar, mas tem que ser do jeito que Ele quer, tem que ser a pessoa que Ele quer, tem que ser o homem que Ele quer, tem que ser o reverendo que Ele quer, o bispo que Ele quer, amém? E Deus levanta o Joãozinho da perna torta, amém? Deus levanta o simplesinho, o que só tem um dentinho na meia boca, um zagueirinho, aleluia, profetiza. Esse irmãozinho vem de pé de chinelo, com a perninha torta, eu não posso botar muita fé. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está entendendo que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem diz que Deus não pode levantar? O Senhor, a Senhora, para profetizar na tua casa, no teu lar, na tua família e dentro do teu trabalho. Quem disse? Deus veio e quebrou o protocolo. Eu vou livrar Israel, mas não vou levantar mais Sansão. Não. Não vou levantar mais Jefté. Não. Eu vou levantar uma mulher. Aleluia. Diga, uma mulher. Uma mulher. E quantos estão dispostas as mulheres aqui para ser usadas por Deus em pleno século XXI? Chacoalhe a mão. Chacoalhe a mão, diga glória a Deus. Sabe o pastor Renato que a mulher falou? Tá bom, Baraque, eu vou. Mas saiba, Baraque, que eu vou. Mas o Deus que me deu a revelação e profecia não vai entregar nas tuas mãos. Deus vai usar uma mulher para dar a honra e a glória de Israel na mão de uma mulher. Aleluia. Foi assim ou não foi, o evangelista Tanael? Nosso doutor teólogo. Amém? Então foi o povo em combate. Escute, essa introdução já estou terminando. Preciso que vocês entendam essa primeira parte. Deus usou, aleluias, e eles foram a peleja nas termos de Endom. Ficaram ali. Nesse termos da território, que era esse termo Endor, era uma herança que Deus deu para uma das tribos de Manassés. Era a herança de Manassés. E eles se reuniram, amém? E Deus, irmãos, operou grande maravilha. Aleluia. Deus colocou a ordem de combate por terra. O general Cícera, Deus colocou ele por terra, na ribeira de Quizon. Diga aleluias. Aleluia. Está aqui, aleluia. Quem está ainda no livro de Salmo 83 e versículo aleluia 9, faz-me como fez a Midian. Os filhos de Asaf pediram socorro. Faz-nos como os fez com os Midian, os midianitas que escravizavam Israel. Faz-nos, Senhor, socorro, como fez com o general Cícera. Faz-nos, Senhor, socorro, como fez com o rei Jabim, o rei de Canaã, que derrotou eles na ribeira de Quizon. Olhe para mim, levante seu rosto. Aleluia. Dois grandes rios que cortavam a Palestina. Um era o rio Jordão, cauduloso, fraudulento, forte. O rio Jordão, onde João Batista batizava as almas para arrependimento de pecado. Dois rios cortavam a Palestina. Um era o Jordão e outro era o rio Quizon. Esse rio, no riacho, na ribeira de Quizon. Quizon significa sinuoso, sinuoso. E foi nesse rio de Quizon, rio sinuoso, que Deus deu a vitória para Israel. O povo, aleluia, fugiu da presença de Deus e de Israel. O povo fugiu, desesperado, açoitado, com medo, derrotado. E o general Cícera, diga Cícera, ele fugiu também. E se esconderam numa tenda. O pastor Nathanael falou outro dia sobre alguma coisa sobre isso. Ele fugiu, esse homem, que o nome dele significava ordem de combate.
Que ele vinha com 900 carros de ferro para oprimir Israel. Quando ele viu que Israel estava perdendo a peleja na cidade de Endor, ele correu e fugiu e se escondeu numa tenda. E lá uma mulher chamada Jael, diga Jael, disse: vem aqui, meu senhor, se esconda aqui, meu senhor. Ele se escondeu e ficou ali, e ele pediu: dai-me água. Isso está, já volto a frisar, Juízes capítulo 4. Dai-me água. E a mulher foi lá e trouxe um copo de leite e cobriu ele. E quando o general Cícera, que quer dizer ordem de combate, o terrível, o tirano, caiu no profundo sono, essa mulher, Jael, pegou uma estaca, amém? Mirou bem dentro do pé do ouvido, aleluia, e disse: só o Senhor é Deus. Pum! Cravou a cabeça do general Cícera, que significa ordem de combate, o homem que vinha oprimindo Israel durante 20 anos com 900 carros de ferro. Como a profetisa Débora falou, Baraque: como duvidaste de Deus, da profecia do Senhor? Deus entregará os seus inimigos na mão de Israel, mas será na mão de uma mulher. Quem tem mulher corajosa aqui, bate a mão. Bate palmas, diga glória a Deus. Não foi à toa que o pastor Renato, com muita sabedoria, colocou o nome da Débora. Né, Débora? Levanta a mão aí. Pelo menos uma recebe essa palavra. Né? Mas quem entendeu, diga amém. Foi ali, irmãos, nesse riacho fraudulento. E tem mais, na cidade de Endor. Foi aonde, nesse... Vou tomar um golo d'água. Bate palma para Jesus. Eu faço isso que eu estou em casa, viu, irmão? Amém? Me suporte só um pouquinho, que Deus está na casa. Tá bom, diaconisa? Escute, irmão. Foi nesse local que Deus usou o profeta Elias. Foi nesse riacho, a ribeira de Quizon, que Deus usou o profeta Elias para matar os profetas de Baal. Aleluia. Que esse riacho, esse rio caudulento, cortava a Palestina e passava pelos termos do Monte Carmelo. E foi nesse riacho que o profeta Elias matou os sacerdotes e profetas de Baal. Foi nesse rio que Deus acabou com os inimigos de Israel, e todos afogaram, boiaram o corpo acima, riacho abaixo. Aleluia! Amém? E foi nesse riacho, foi nesse local, escute, volto para a mensagem. Foi nesse local em que Jesus agora está passando nos termos de Endor para ir para a cidade de Naim. E a cidade de Naim, para ele entrar, tinha um portal muito alto, com muralhas, e tinha um portal para ele entrar. E quando ele passou pelas cercanias, pela cidade, pelos termos de Endor, que significa vale de dor. De dor. Que significa vale de dor. Por causa do acontecimento de tudo isso, que eu já notifiquei aqui essa noite. Então Jesus caminhando, e foi necessário Jesus ir para a cidade de Naim. E lá ele se deparou, já visto que a cidade estava à cercania, a fronteira de uma cidade chamada, que tinha por tendência de dor. Jesus falou: não, aleluias, eu preciso ir a Naim. E quando ele chegou na cidade de Naim, estava lá uma viúva, caminhando, aleluia, Deus, com uma grande multidão, aleluia, indo enterrar o seu único filho. Glória a Deus, aleluia. Quem precisa de um milagre, diga graças a Deus. Diga aleluia. Irmãos, olhem para mim. Aleluia. Quando a Bíblia fala em viúva, órfão, estrangeiro, ele quer dizer o quê? De pessoas necessitadas. Toda vez que a Bíblia falar
de viúva, de órfão, de estrangeiro, quer dizer sobre pessoas necessitadas. Aleluia. Amém? Deus falou várias vezes na Bíblia Sagrada sobre viúva. Diga graças a Deus. Deus usou também viúvas para prover a bênção sobre os filhos de Israel. Ali em 1 Reis, capítulo 17, Deus usa uma viúva para prover a substância, necessidade, os proveres para o sacerdote Elias. Aleluia. Quando o riacho de Querita secou, escute, quando o riacho de Querita secou, Deus falou: vai a viúva de Sarepta, e lá ela vai lhe sustentar. Quando Elias chegou até a casa da viúva de Sarepta, ela estava juntando lenha para fazer um bolo. Amém? Diga graças a Deus. Então o profeta falou: dá-me um copo d'água. A mulher voltou para buscar. Quando ela estava indo buscar o copo d'água, ele disse: traga-me também um pedaço de pão. Ora, ora, meu senhor, a terra está seca, há dificuldade, há desemprego. Aleluia. Eu estou pegando os gravetos para fazer um bolinho para eu e o meu filho morrer. Aleluia. Porque nós vamos comer esse pão, não vamos ter mais nada. E Deus usa o profeta Elias e diz: certamente a farinha da panela não vai acabar. Aleluia. E o azeite na botija o Senhor vai Aleluia. multiplicar. Aleluia. Quem crê que Deus pode multiplicar, levante a mão. Levante a mão, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus fala em Deuteronômio também que mandou Moisés dar leis para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Então Jesus se depara com aquela mulher. Ela já havia perdido o esposo, o mantenedor da sua casa, Aleluia. o homem que era responsável para levar os seus sonhos, os seus projetos adiante. O homem já havia falecido. Agora, depois de um tempo, vem a falecer o seu único filho. Aquela mulher ficou em desespero. Todos os mundo vieram confraternizar com ela, tomar as dores dela, pastor Renato. Puxa vida, cuidado, nós. Perdeu o esposo. Olha, agora veio ser cometida também de uma grande enfermidade, seu filho, e veio a falecer. Aleluia. Isso causou, irmão, uma relevância tão grande que a multidão vieram para se condoer com aquela mulher. Aleluia. Diz a Bíblia que aquela mulher estava fazendo pela segunda vez o trajeto do cemitério até os muros, longe, para enterrar o seu filho. Glória a Deus. E foi nesse cenário do vale de dor que Jesus se encontrou com essa mulher. Aleluia. Amém? Eu quero aqui falar sobre 3 tópicos. Aleluia. Sobre a compaixão de Jesus. Aleluia. Jesus olhou aquela mulher e se compadeceu de íntima compaixão. Eu quero falar aqui sobre a situação que os homens fazem, só aquilo que eles podem fazer. E quero falar aqui também com rápidas palavras sobre Jesus nos surpreende. Então, 3 tópicos, 3 linhas, 3 pensamentos, 3 prismas que Jesus nos ensina essa noite, nessa passagem da viúva de Naim. Primeiro, o que nós aprendemos, que Jesus se depara, passa pelo vale da dor e se depara com aquela mulher sofrendo a perda de um filho. Aleluia. Já havia perdido um esposo, já perdeu o seu sonho, os seus projetos, os seus ideais, no sofrimento, na angústia, e era-lhe necessário Jesus sair de Cafarnaum, passar pelas cercanias de Nazaré, e passar pelos termos de Endor, e para chegar até Naim, para se encontrar com aquela mulher e dizer: filha, não chores. Talvez o Senhor esteja passando por esse vale de dor, por esse vale de sofrimento. Talvez o inimigo se levantou contra ti, tua família, teu lar, e os teus ideais, os teus sonhos, os teus projetos, como se levantou no tempo de Israel o general Cícera, que tem por origem homem de combate, com 900 carros de ferro, para te destruir a tua família, para te angustiar, te jogar para baixo, te desanimar e roubar o
teus sonhos. Mas eu quero lhe falar que Jesus se encontrou com aquela mulher e se moveu de íntima compaixão. Diga comigo, íntima compaixão. E quantos creem que Mestre Jesus, que está aqui essa noite, pode também se mover de íntima compaixão em teu favor, em teu socorro? Quem crê? Quem crê? Levante a mão. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu acredito, Jéssica. Pode bater palma. Bate palma, diga graças a Deus. Aleluia. Diga graças a Deus, atualiza. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Eu creio, irmãos. Estás passando pelo vale da dor, mas tem Deus lá no céu se movendo de íntima compaixão. Observe que a mulher, aquela viúva, não pediu, não se escabelou. Ela não foi correndo atrás de Jesus, puxou na veste como fez a mulher do fluxo de sangue. Ela estava ali só seguindo a multidão, indo enterrar o seu filho. Mas Jesus parado entre a muralha, entre a saída da cidade, entre os muros, as portas, e observou direto a mulher e disse, aleluia, filha, não chores. Aleluia. Eu acredito, irmão, que pode o inferno se levantar contra ti. Mas se Deus do céu se mover de íntima compaixão, o teu milagre vai chegar. Aleluia. Mas o que eu posso ter que fazer, pastor? Creia em Jesus Cristo. Creia nos profetas. Creia nas palavras de Deus. Não vamos cair no erro de Baraque, se desacreditar da palavra do eterno Deus. Se Deus falou, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Baraque já tinha perdido a esperança, evangelista Natanael. Aleluia. Meu Deus, esse homem vai acabar conosco. A mulher, já, meu Deus, vou enterrar o meu sonho. Aleluia. Mas Jesus cruzou o vale da dor. Jesus cruzou o vale da dor e veio em tua direção. Não importa quem Ele vai usar. Se vai usar a profetisa Débora, se vai usar o Sansão, fortão, se vai usar fulano, cicrano, beltrano, a irmã, meu irmão. Aleluia, mas eu sei que Deus vai usar alguém para lhe socorrer. Eu sei que Deus vai usar alguém na hora certa para lhe estender a mão. Eu sei que Deus vai usar alguém no momento certo para te dar uma palavra em direção ao seu coração que vem da parte de Deus. Quantos acreditam nisso? Diga graças a Deus. Primeiro tópico: Jesus se moveu de íntima compaixão. A mulher estava indo enterrar o seu filho, já havia perdido o esposo. O que seria dessa senhora quando voltasse para Naim e vesse a sua casa vazia, e vesse os seus móveis e as roupinhas da criança? O que seria dessa senhora? Mas como diz a lei mosaica de Moisés, quando Deus falou: cuidai dos órfãos, cuidai das viúvas e cuidai dos estrangeiros. Aleluia. Deus, aleluia, observou, aleluia, e deu a vitória, operou o milagre, se moveu de íntima compaixão. Aleluia. O segundo tópico é o seguinte: os homens fazem só aquilo, pastor Renato, que eles podem fazer. Aleluia. Evangelista Natanael, eu posso segurar na alça do caixão e carregar até o cemitério e enterrar o teu sonho. Aleluia. Mas Deus pode ressuscitar o teu sonho. Aleluia. Eu posso lhe dar um copo d'água e dizer: não sofra, não chore, tome uma água com açúcar, tome uma maracujina. Eu posso te dar um lenço para o Senhor enxugar as suas lágrimas. Eu posso bater no teu ombro e lhe conformar a si mesmo. A vida é dura, a coisa está difícil, não está fácil para ninguém. Aleluia. Mas se Jesus, se Deus lá no céu se mover de íntima compaixão, Ele vai fazer o impossível na tua vida. Quem acredita, diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sei que o Senhor tem sonho, está à espera de um milagre. Os seres humanos podem fazer aquilo que é possível.
E às vezes nem possível Carlos, Alexandre, Diaconisa, Rafa, Eita. Às vezes nem o que é possível eles fazem. Ele te escuta e nem para te orar em teu favor eles oram. Aleluia. Ele te escuta, mas não estão nem aí para o teu problema. Oh, Deus. Já foi comprovado, irmãos e irmãs, que de 100%, 80% das pessoas que escutam o teu problema, elas não estão nem aí para a tua situação. Verdade. E o restante diz, ainda bem que não é comigo. 80% te escuta quando vira as costas. E os outros %, ainda bem que não é comigo. Oh, Senhor, de Aleluia. compaixão. Eles estavam levando, mas segurando a alça do caixão e dizem, ainda bem que não é comigo. Misericórdia. Ainda bem que não é. Amém. Mas lá na porta da cidade, um homem Deus. se moveu de Oh, íntima Pai. compaixão. Ei, Aleluia. Sabe o que é, pastor? Estou terminando aqui agora a minha fala. Amém? E deixo os senhores com Deus. oh, Pai. Sabe o que é? Íntima compaixão. Diga íntima. Compaixão. É sentir o que o Senhor está sentindo. A íntima compaixão não é dó. Ai, coitada da viúva de Naim. Né, Raquel? Coitada da Raquel. Pisou num prego enferrujado e o pé dela está desse tamanho. Ainda bem que não é comigo. Amém? Oh, maravilha. Isso é dó. Mas a íntima compaixão é se colocar no teu lugar. Pai, aleluia. É saber onde a pedra está doendo. Só quem passa pelo estreito, pela necessidade, pela dificuldade, sabe aonde aperta o pé. Aleluia. E quando Jesus olha para nós com íntima compaixão, não é dó, irmãos. Aleluia. É porque Ele vai fazer alguma coisa. Não é do irmão Carlão. Amém? Ainda bem que não é comigo, não. Quando Deus se mover de íntima compaixão, Ele vai passar esse vale da dor. E vai te dar vitória. Bate palma da glória a Deus. Bate palma da glória a Deus. O vale de Endor, aonde Deus usou a profetisa Débora para dar vitória a Israel. O vale de Endor que ficava do lado da cidade de Naim, a qual Jesus passou para fazer o milagre. Aleluia. Terceiro tópico, amém? E Jesus surpreende, dizendo, não chores. Diga, não chores. Não chore. Quero ver a Ivete lá atrás, diga, não chore. Não chore. E nem durma. Eu não sei porque causa esse efeito nos meus cultos. Às vezes alguém dorme. Aleluia. Eu pedi para o Carlão gravar para ver o que está acontecendo. Por que os pastores pregam, né? Mas eu prego, irmã, e o povo dorme. Aleluia. Talvez seja que a mensagem seja muito longa. Chata. Louvado seja. Não, né, irmãos? Mas quem crê que Deus está aqui, diga graças a Deus. Graças a Eu Deus. queria ser eloquente como o pastor Renato, né? Queria ser profundo como o evangelista Natanael. Queria ser fogo puro como o diácono Daniel, como o Alexandre, esse homem que prega, que ora, como o Carlão, sabedor, como o Rafael e como os demais irmãos, Wesley. Mas eu sou assim. Se Deus quer usar Débora, não que você já tem, mas de tipo, né? Aleluia. Amém? Irmãos, estou terminando a minha palavra aqui. E terceiro tópico. Jesus, ele disse, não chore. Aleluia. Irmãos, quando todo mundo diz que não dá, Jesus, ele quebra o protocolo como quebrou Deus lá no passado, usando Débora. Veio de usar um homem, o João, o profeta, o cidadão, o Jefité, o Sansão, não, usou Débora. E Jesus chegou diante daquela multidão e disse, não chore. Como não chorar? Uma mulher que perdeu o esposo, uma mulher que perdeu o filho, uma mulher que perdeu sua renda, perdeu os seus bens, perdeu o seu futuro, perdeu o seu sentido, perdeu sua continuidade, sua herança. Não chore. Jesus, diga Jesus, quebra protocolo. Quando o mundo diz que não, Jesus diz não chore. Aleluia. Quando todo mundo diz que não vai dar,
Jesus diz, vai dar certo. Aleluia. E é essa palavra, nessa meditação, que nós vamos se levantar agora, acreditando que o mundo está quebrado, está difícil, não sei o que aconteceu com o Brasil, mas Jesus vem soar em nossos ouvidos dizendo, não chores. Eu vou